Bom, boa tarde a todos. A aula já está sendo gravada. Hoje, até perdi as contas, esse é o nosso quarto encontro de língua portuguesa sem mistérios. Então, a gente vai continuar nos slides da aula anterior, que fala sobre análise sintática, tá? A aula... Deixa eu só abrir aqui os slides. Compartilhou aí a tela com vocês? Eu deixo meio aberto que eu preciso ver o pessoal que está entrando, né? Assim que todo mundo entrar, eu já coloco a tela inteira para vocês, tá? Pessoal, então vamos lá. Só recapitulando aqui o que a gente viu a aula passada. Esses são os mesmos slides da aula passada, é o nosso quarto encontro. Nós falamos um pouquinho da análise sintática, que é essa relação das palavras entre si, certo? Essa relação entre elas. Então, nós falamos aqui que uma oração, a oração, ela está diretamente relacionada ao verbo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tem gente falando que está sem áudio. Professor. Tá, Tô então ouvindo. vamos lá. Tá, obrigada. Bom, a gente falou aula passada Tô que ouvindo. a... Tá, obrigada. O que é a oração? A oração está relacionada ao verbo, tá? Então, se uma frase ela tem 10 verbos, nós teremos 10 orações. 10 orações no verbo. Tudo bem? A gente falou um pouquinho do sujeito, os tipos de sujeitos, tá? Nós falamos, o sujeito é a pessoa que faz a ação, não necessariamente que precisa ser alguém ou um nome de uma pessoa. O sujeito pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser o nome de uma empresa, pode ser um pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, o sujeito é quem faz a ação perante o verbo. Isso é o sujeito, certo? Oração está relacionada ao verbo. E aí nós falamos do predicado, que uma frase, digamos assim, uma oração, ela tem o verbo. Se eu tiro ali da oração o sujeito, o que sobra na frase nós chamamos de predicado. Então, predicado é o que sobra na oração ou na frase, retirando o sujeito. É tudo o que sobra na frase, retirando o sujeito. Isso é predicado. Então, nós vimos a aula passada sobre esse vermelhinho aí, termos essenciais da oração. Aí nós começamos a ver o amarelo, que foram os termos integrantes. A gente falou um pouquinho, né, do objeto direto, do objeto indireto. Aí eu vou continuar aqui falando sobre isso. Complemento nominal, agente da passiva, a gente vai ver hoje. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. E vamos falar também dos termos acessórios. Olha que interessante, assim, a análise da palavra. Isso é semântica. O que é semântica? É a análise da palavra, do significado da palavra. Quando eu falo assim, termos essenciais, o que é essencial para a gente hoje? Comida, bebida, moradia, isso é essencial, não é? Dentro da oração, o que é essencial é o sujeito e o verbo, ou seja, o sujeito e o predicado. Isso é essencial. A oração, ela precisa disso.
Agora, o que é integrante? Integrante é que integra. Aí, uma oração ela pode ou não ter objeto direto ou indireto, complemento nominal verbal. Ela integra, ela é uma agregada. E os termos acessórios, olha, o que é um acessório? Um brinco é um acessório, um relógio, um colar, não é acessório? Uma bolsa. Então, acessório, ele não é tão necessário, ele não é tão essencial. Eu posso viver sem ele. Então, só para vocês entenderem, assim, dentro da língua portuguesa, nós temos essa mesma relação. Então, esse exemplo que eu dei, a gente fala isso de analogia. O que é uma analogia? Quando eu comparei os termos acessórios da oração com o acessório de uma mulher, né? Brinco, colar, bolsa, relógio, tá certo? Então, ele é dispensável, ele não é tão importante. Então, vamos lá. Estava esperando o pessoal entrar, fazendo essa conversa inicial. Pessoal, então eu começo aqui nos termos integrantes, tá? Eu volto aqui para o que os termos integrantes. Olha lá, ajudam a dar sentido, mas não são essenciais. Então, a gente já falou isso aqui na aula passada, eu só vou voltar um pouquinho para a gente dar continuidade. Aí nós temos o objeto direto, que é o primeiro daquela coluninha amarela. O objeto direto, ele complementa um verbo transitivo direto. O que é isso? É um verbo que pede complemento. Se eu só falar assim para vocês, eu li, aí você vai falar para mim, quem leu, leu alguma coisa, leu o quê? Então, quando eu pergunto para o verbo leu o quê, a resposta é obrigatoriamente o objeto direto. Então, o objeto direto é a resposta desse o quê. Segundo exemplo ali, ela comeu. Quem come, come alguma coisa. Comeu o quê? Então, comeu a maçã ou uma maçã é o objeto direto. Nós vimos. Quem vê, vê alguma coisa. Vê o quê? Vimos o filme. Então, o filme é o objeto direto. Aí, voltando nos verbos, o verbo ler, comer e ver, eles são considerados verbos transitivos diretos. Por quê? Porque eles precisam de um complemento, eles precisam terminar a frase, né? Ler o quê, come o quê, ver o quê. Então, nós temos aqui outro exemplo, a minha prima Renata coleciona o quê? Quem coleciona, coleciona alguma coisa. Então, a palavra selos é o objeto direto. Agora, só voltando lá nos termos essenciais da oração, aquele vermelhinho que eu mostrei. Sujeito dessa frase: a minha prima Renata coleciona selos. Qual que é o sujeito? Fala para mim. Quem fala? Qual que é o sujeito? Renata. Não. Sujeito? A minha prima? Minha A prima? minha prima Minha Renata. prima. A Minha minha prima Renata. Sujeito é tudo aquilo que está antes do verbo, tá? Anota aí. Sujeito é tudo que está antes do verbo. Agora, se eu te perguntar assim, qual é o núcleo do sujeito? Qual é o núcleo do sujeito? Aí seria a Renata. Renata. Entendeu? Então, quando
você precisa ver bem o tipo da questão. Assinale a alternativa correta que apresente o sujeito. O sujeito é tudo que está antes do verbo, a minha prima Renata. Agora, se a pergunta for assinale a alternativa correta que apresente o núcleo do sujeito, aí é só Renata, tá? Bom, ainda nessa frase, qual é o verbo? O verbo é coleciona, concorda? Esse verbo, ele é considerado VTD, por quê? Porque quem coleciona, coleciona alguma coisa, coleciona o quê? Então, quando eu faço essa pergunta, o que para o verbo, eu descobri o objeto direto e eu descobri que ele é um verbo transitivo direto. Tudo bem até aqui, pessoal? Perguntas? Vocês podem ir fazendo pergunta, tá? Se eu não souber responder, os universitários respondem. Brincadeira, pode perguntar. Próxima frase. Eu queria um chocolate. Eu, sujeito. O eu, núcleo do sujeito. Querer é o verbo. Ele é um verbo transitivo direto, porque quem quer, quer alguma coisa. Quer o quê? Então, ele tem aqui o verbo. Ele é um VTD, tá? Quem quer, quer alguma coisa. Aí, quando eu pergunto o que, a resposta, um chiclete, é o objeto direto. Facinho, né, gente? Sim ou não? Exemplo. Objeto direto. Abracei minha filha com muita força. Qual é o sujeito aqui, pessoal? Qual é o sujeito? Quem adivinha? Minha filha. Não. Não. A pergunta que você faz para o verbo para descobrir o sujeito. Quem? Abracei quem? Minha filha. Não. Vixe, Quem agora. abraçou? Quem Eu. abraçou? A resposta é o eu. Então, o sujeito é o eu. Eu abracei. Nós temos aqui, que vocês aprenderam a aula passada, de sujeito oculto ou elíptico. Entendeu? Então, quem abraçou? Eu abracei. O sujeito está oculto. Aí eu pergunto para o verbo: abraçou o quê? Quem abraça, abraça alguma coisa. Abracei minha filha. Então, minha filha é o objeto direto. Entenderam? Tudo bem até aqui? Bom, o aluno já terminou a tarefa. Fala para mim qual que é o sujeito. O aluno. O aluno, porque quem já terminou a tarefa? O aluno. E qual que é o núcleo do sujeito?
Aluno. Só aluno. Ótimo. Aí eu te pergunto, quem termina alguma coisa. Terminou o quê? A tarefa. Então, a tarefa é um objeto direto. E o verbo terminar é um VTD, verbo transitivo direto. Tudo bem? Gente, é muito importante que você olhe para a frase e tenha bem claro isso na sua cabeça. Qual é o verbo? Quem fez a ação está antes do verbo, é o sujeito. Fez o que depois do verbo é o objeto. Entenderam? O verbo, você tem que perguntar para o verbo, você dialoga com a frase. Tem que fazer pergunta para a frase. Qual que é a ação? É o verbo. Oi, Viviane, pode perguntar. Professora, então tudo vai depender da pergunta. Se é quem é uma, se é o que é outra. Tipo assim? Exato. Exato. O tempo inteiro, Viviane, você vai dialogando com o verbo. Só acho que eu Entendi. já Obrigada. posso aumentar aqui. O pessoal já parou de entrar, né? Já posso aumentar. Bom, terminou o quê? O que é a tarefa? Que quem termina, termina alguma coisa. As características principais do objeto direto, quais são? Não usa preposição. A ligação é direta entre verbo e complemento. Os pronomes oblíquos pode ser representado por pronomes como o, a, os, as, me, te, nos, ou vos. Eu ouvi, né? Vi quem? Vi ele. A gente não fala vi ela. Vi ela é uma ruazinha pequena. Então, ouvi. Exceção: existe o objeto direto preposicionado, usado para clareza, como em saúdo a todos. Só que eu não uso crase antes da palavra todos, nem todas, tá? Bom, a gente tinha visto, né? A gente parou aqui, eu acho. Não, parei no 23. Objeto direto. Eu ainda posso usar lá o de. Perdão, o objeto agora eu mudei. Agora nós vamos para o segundo item dos termos integrantes, que é o objeto indireto. O objeto indireto sempre vai ter uma preposição. As preposições são bem poucas, pessoal. O de, do, para, com, pelo, né? O sem, ao redor, acima, abaixo, atrás, do lado, em frente. Isso são preposições. Não dá nem 20 palavrinhas. Aqui, quando eu for descobrir se é um objeto direto ou um objeto indireto, eu faço pergunta para o verbo também. Só que agora a minha pergunta vai ser seguida de uma preposiçãozinha. E aí o verbo, ele não é mais VTD, ele passa a ser VTI. VTI é o verbo transitivo indireto. O que significa VTI, pessoal? É o verbo que precisa de preposição. Olha o exemplo.
Ele indica o paciente ou destino da ação, como em eu preciso de férias. Ó, de é uma preposição. Então, eu vou perguntar aqui para o verbo. Você precisa de quê? De quê? A resposta, de férias. Então, eu tenho um objeto indireto, que é chamado de indireto porque ele tem o uso de uma preposição, tá? Então, é o mesmo que se eu falar assim, ó, Maria gosta. Tá, eu falo assim, ó, gente. Maria gosta. Aí você me pergunta, professora, quem gosta, gosta de alguma coisa. Concorda? Então, Maria gosta de quê? A frase aqui, no caso, tá completa, pessoal? Se eu só falar assim, olha, Maria gosta, a frase ficou com sentido completo? Fala para mim. Sim ou não? Não. Não, falta o complemento dela, né? Não. Então, Maria gosta de chocolate. Maria gosta de quê? Ó, gosta de quê? Ou do quê? A resposta é de chocolate. Então, isso aqui de chocolate é o OI, objeto indireto. E esse verbo aqui é um VTI, que é o verbo transitivo indireto. Pessoal, entenderam o que é o VTI? VTI é o verbo transitivo indireto, que ele pede, ele implora por uma preposição para dar sentido à frase. Entenderam? Vamos para o próximo exemplo. Ela obedece. Obedece a quem? Aí eu te pergunto, quem obedece, obedece a alguém, tá? Obedece, ó, a alguém. Então, esse a, ele é craseado. Obedece a alguém. Obedece a quem? Aos pais, ao diretor, ao professor, à professora, com crase. Então, ela obedece aos pais. Quem obedece, obedece a alguém. É o VTI. VTI é o verbo transitivo e indireto que precisa de uma preposição. E aos pais é o objeto indireto. Tudo bem com o objeto indireto, VTI, ficou claro? Sim ou não? Professora, só uma dúvida. Pode falar. Então, só para resumir, o verbo transitivo indireto é aquele que precisa de um complemento, e o objeto indireto é aquilo que complementa a frase? Sim. Só que a palavra não é
exatamente um complemento, porque o direto também é um complemento. A palavra é uma preposição. O verbo transitivo indireto é aquele que precisa de uma preposição para dar esse complemento. Entendeu? Ah, entendi. Obrigada. Nada. Tudo bem aqui, gente? Podemos continuar? Perguntas? Tem mais uns exemplos de objeto indireto aqui, ó. Se eu falar assim para vocês, necessito de ajuda, por favor. Aí eu pergunto para você aqui, qual é o sujeito dessa frase? Hein? Sujeito oculto. Muito bem, aprenderam. Eu necessito de ajuda. Agora eu vou perguntar para vocês. Quem necessita de alguma coisa? Necessita de quê? Ou do quê? De ajuda. De ajuda. Então, de ajuda é o objeto indireto. E esse verbo necessitar é um VTI, verbo transitivo indireto. Aí aqui, ó, o termo, né, de ajuda completa ou complementa o verbo necessitar. Tudo bem? Segundo exemplo, eles não acreditam em fantasmas. Qual é o sujeito da oração? Eles. Eles. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Acredita em quê? Em Em fantasmas. fantasmas. Então, em fantasmas é o objeto indireto. Tudo bem? Próximo. Entreguei o relatório ao gerente. Olha, essa frase é bem legal para a gente analisar. Vamos ver. Primeiro, sujeito. Qual que é o sujeito dessa frase? Qual é o sujeito dessa terceira frase? Gerente. Não. Eu? Sujeito é sempre que está antes do verbo. Aqui nós temos o sujeito oculto ou elíptico, que é o eu. Eu entreguei. Concorda? O sujeito, ele concorda com o verbo, ele rima com o verbo, né? Então, eu entreguei, ele entregou, Então não nós precisa colocar o eu? entregamos. Oi? Então não precisa colocar o eu antes de entreguei. Não, porque aqui eu estou usando o que chama de sujeito oculto ou sujeito elíptico, tá? Eu entreguei. O verbo ele tá concordando com o eu. Aí eu pergunto para você, quem entrega alguma coisa para alguém, certo? Entregou o quê? Entregou o quê? Fala para mim. Relatório. O relatório. Então, o relatório
dentro dessa análise sintática vai ser o quê, gente? Fala para mim. Quando eu respondi assim, quem entrega alguma coisa. Oi, Lu, fecha a câmera para não pesar ali a conexão. Obrigada, Lu. Quem entrega alguma coisa para alguém, certo? Entregou o quê? Fala para mim. O relatório. Então, o relatório, ele é o quê? Considerado na análise sintática. A gente acabou de aprender ali atrás. Objeto indireto? Não. O quê? DTI? O quê? Objeto direto. O quê? O relatório é um objeto direto. Para quem? Aí eu usei a preposição agora, ó. Quem entrega alguma coisa para alguém. Se eu usar a preposição, aí ao gerente, ele vai ser o quê? Um objeto indireto. Agora eu te pergunto, esse verbo, o verbo entregar, ele é um verbo VTDI. Ele é um verbo que pede os dois, ele pede o direto e o indireto. Ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Tudo bem? Ele é um verbo VTDI. Porque, ó, entreguei o quê? O relatório. Quem entrega alguma coisa para alguém. Entregou o relatório para quem? Ao gerente. Então, ao gerente é o objeto indireto. Pessoal, vocês entenderam aqui que o verbo pediu os dois? Sim ou não? Sim. Então, tudo isso a gente tem que. Quando eu olhar para a frase, eu tenho que pensar que o verbo, eu tenho que dialogar com o verbo. Eu tenho que dialogar com o verbo e pensar se a frase, por exemplo, que eu estou escrevendo não está incompleta. Às vezes eu estou fazendo uma redação, eu estou fazendo um bilhete, eu estou fazendo um documento. E aí eu preciso pensar se eu estou colocando todas as informações no documento, no bilhete. Gente, seja uma cartinha de amor, mas você precisa colocar todas as informações ali. Se eu só colocar assim na carta, entreguei, quem ler não vai entender nada. A pessoa vai falar, quem entregou o quê? Para quem? Entendeu? Então pensa no entregador. Todo mundo já pediu um delivery aqui na vida, né? Uma pizza. Quem entrega alguma coisa, a pizza, para alguém, para você, para o vizinho. Então, existe o que é chamado de verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? Perguntas? Perguntas? Bom, próximo. O aluno respondeu à professora. Sujeito da frase. Quem respondeu? Fala para mim. O aluno. O aluno.
Núcleo do sujeito. Aluno. Aluno. Responder é o verbo de ação. Agora eu pergunto para o verbo. Quem responde para alguém. Então, sempre o que vem depois vai ser o craseado, com crase, vai ser com preposição. Por quê? Porque eu faço a pergunta: quem responde para alguém, né? Para quem? A com crase professora. Então, a professora é o objeto indireto. Respondeu para a professora. Ó, sempre vocês vão ver em questões assim, ó. Vou dar um texto. Leia o texto para responder a questão 1. Vamos analisar essa frase aqui? Essa frase está correta? Fala para mim. Primeira pergunta que eu te faço. Essa frase está correta? Sim ou não? Professora, ali não seria acraseado? Acraseado, ótimo. Tem alguém prestando atenção. Acabei de falar ali em cima. Responder para, né? Então, acraseado, porque a questão é feminina. Responder a questão. Corrigir. Agora, vamos lá no termo essencial que eu falei, aquela partezinha vermelha. Uma frase. Agora, quantas orações tem essa frase? Quantas orações tem essa frase? Fala para mim. O que é oração? Quem lembra que eu falei? Onde tem um verbo, né? É 3 Ora- verbos, 3 orações, né? Quantas orações tem aqui, Viviane? Uma. Não. 2. 2. Ler, responder. Eu tenho uma frase que eu ensinei aula passada. Uma frase é tudo que vai até o ponto final. Então, eu tenho uma frase e tenho 2 orações. Por quê? Porque eu tenho o verbo ler e eu tenho o verbo responder. Ótimo. Ler o quê? Quem lê alguma coisa. Leu o quê? O texto é objeto direto ou indireto? Direto? Direto, porque eu fiz a pergunta o quê? E para responder, finalidade, responder a questão. A questão nós chamamos de objeto indireto. Porque tem a preposição, né? Para ou a. Tudo bem? Então, essa frase, ela tem 2 orações, porque tem 2 verbos. E tem aqui a questão
que é o objeto indireto, o texto, o objeto direto. E esse para aqui, gente, ele é uma conjunção de propósito, de finalidade. Sempre que tiver um para mais verbo, é uma conjunção de finalidade, de objetivo. Então, para entender, para conhecer, para responder. O para, ele não é uma preposição, ele é uma conjunção de finalidade, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Perguntas? Bom, aí eu parei aqui a aula passada. Expliquei o objeto direto, o objeto indireto. Agora a gente vai falar do complemento verbal. Os complementos verbais, como o nome indica, são os termos integrantes, faz parte dos termos integrantes, aquele amarelo, né, do lado direito, que complementam o sentido dos verbos transitivos, diretos ou indiretos. Ganhei. Quem ganha, ganha alguma coisa. Ganhei livros. Então, aqui o ganhei é um VTD, né? Um VTD, um objeto direto. Comi salada. Comi o quê? VTD também. Objeto direto. Bebi o quê? VTD. Desculpa, gente. Objeto direto. Esperava o quê? O ônibus. VTD. Objeto direto. Vendia o quê? VTD. Objeto direto. Aqui mudou. Gosto de natação. Gosto de quê? VTI, objeto indireto. E assisto ao quê? Ao campeonato. Então, quem assiste a, vou colocar em maiúsculo, a alguma coisa, né? Ou ao, tá? Deixa eu colocar embaixo, que é melhor. Por isso que assistir é considerado um VTI, porque quem assiste a alguma coisa ou ao, né? Por exemplo, ao campeonato, tá? VTI. Então, campeonatos é o VTI. Tudo bem? Complemento verbal. O que é o complemento verbal? Então, ele complementa o sentido do verbo, seja verbo transitivo direto ou indireto. Foi o que a gente aprendeu ali atrás. Na verdade, o complemento verbal é o objeto direto ou indireto. Porque está complementando, ele está dando sentido para o verbo. Se eu só falar assim na frase, ganhei, eu ganhei, a frase vai ficar incompleta. Se eu falar assim para vocês, eu gosto, vai ficar incompleta. Então, eu preciso de alguma coisa que complete o verbo. Quando eu completo o verbo, é chamado de complemento verbal. Professor, e o complemento verbal é a mesma coisa que a preposição? Não. Preposição
Preposições. Deixa eu abrir uma para explicar aqui. Preposições são só essas partículas, ó. De, do, da, com, para, em, sobre, ao redor, atrás, acima de. Isso é preposição, sem, entendeu? Preposição são essas palavrinhas aqui. São mais ou menos umas 20, tá? Então, o que vocês viram ali atrás? Deixa eu voltar aqui. A gente está falando de complemento verbal. Então, você tem que colocar na sua cabeça assim: complemento verbal é o que completa o sentido. Tá aqui, ó. Completa o sentido dos verbos. Isso é complemento verbal. Ele complementa o sentido do verbo. Aí, se o verbo ele é transitivo, direto ou indireto, já é outra coisa. Entendeu? Sim, Pro, obrigada. Agora vamos falar um pouquinho de complemento nominal. O complemento nominal, ele vai usar uma preposição, tá? O complemento nominal, ele vai completar um nome. Ele vai completar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E sempre usando a preposição. Então, sempre para você saber o que é complemento nominal, ele vai estar completando a ideia, a mensagem do substantivo, do adjetivo ou do advérbio. E não mais do verbo, entendeu? O complemento verbal, ele completa o verbo. O complemento nominal, ele vai completar o substantivo, adjetivo ou advérbio. Vamos ver os exemplos aqui. Toda criança precisa de leite materno. Qual é o sujeito dessa frase? Toda criança? Toda criança. Toda criança. Qual é o núcleo do sujeito? Criança. Criança. Vamos conversar com o verbo. Quem precisa de alguma coisa. Então, obrigatoriamente, esse verbo ele é preposicionado, concorda? Ele é um VTI. Porque quem precisa de algo. Precisa de quê? Concorda? Sim. Bom, então precisa de quê? De leite. Tudo bem? Agora, o materno, a palavrinha materno, é o complemento nominal. Eu estou completando o tipo de leite. Vocês entenderam? Então, o complemento nominal vai ser a palavra materno. Porque eu estou completando a informação do tipo de leite. O deleite aqui, gente, ele é um objeto a palavra materno é um complemento nominal.
Agora eu vou perguntar de novo para vocês. O que é um complemento nominal? Fala para mim. É o que ele vai completar ou com um substantivo, adjetivo ou um advérbio. Complemento nominal. Isso. E aí, no caso desse materno, ele é o quê, professor? Um substantivo? Ele é materno, ele é um adjetivo. Ele está Adjetivo. qualificando o tipo de leite. Tá. Ele é um adjetivo, porque eu poderia falar leite de cabra, leite de vaca, leite em pó, entendeu? Sim. Mas eu estou falando que é materno, de mãe. Então, é o tipo de leite, ele é um adjetivo. Adjetivo. Entenderam que é um complemento nominal, pessoal? Vamos ver a próxima frase. A mãe estava orgulhosa dos seus filhos. Então, dos seus filhos é um complemento nominal de orgulhosa. Que eu poderia falar orgulhosa de si mesma, orgulhosa do pai, orgulhosa, né? Do cachorro. Então, dos seus filhos é o complemento nominal. Está completando a ideia de orgulhosa. Olha o terceiro exemplo. Cecília tem orgulho da filha. Então, da filha é um complemento nominal. Eu poderia falar, Cecília tem orgulho do pai, de si mesma, de seu corpo, tá? Ricardo estava consciente de tudo. Consciente, adjetivo de tudo, complemento nominal de consciente. Então, Ricardo estava consciente. Estava consciente de sua realidade, estava consciente do seu trabalho, do seu afazer. Próximo, a professora agiu favoravelmente, advérbio de modo. Tudo que terminar em mente é advérbio de modo. Realmente, confortavelmente, aos alunos. Ó, a professora agiu favoravelmente em seu favor aos alunos. A gente tem aqui um complemento nominal do advérbio favoravelmente. Pessoal, entenderam o que é um complemento nominal? Sim ou não? Sim. Próximo. Tem mais exemplos. Sim, professora. Aqui. Mais alguns exemplos. Próximo exemplo. Ele é o sujeito. Isso é análise sintática, tá, gente? Olha aqui, ó. Esses 3 exemplos aqui já está fazendo toda a análise sintática, ó. Ele é o sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra, a gente chama de predicado. Tem orgulho do filho, é predicado. O tem é um verbo transitivo direto, VTD. Porque quem tem alguma coisa, tem o quê? Orgulho do filho é o objeto direto.
Orgulho é um substantivo. E do filho é considerado um complemento nominal, tá? Que é um objeto, se a gente fosse pensar, ele é um objeto indireto, porque ele orgulha-se do filho. Então, do filho, eu também posso falar que é um objeto indireto. Eu poderia falar que esse verbo ele é um VTI, direto e indireto. Tudo isso é análise sintática. Por isso que eu fui ensinando devagarzinho para vocês. Vamos para o segundo exemplo? Ela é o sujeito. O que sobra, tirando ela, eu chamo de predicado. Ser, estar, ficar, permanecer é verbo de ligação. Consciente é um adjetivo. De seus atos é um complemento nominal. E eu também posso falar que de seus atos é um predicativo do sujeito, porque está complementando o sujeito. Terceiro exemplo, ela agiu, verbo. Quem age de alguma forma com alguém, então ele é verbo intransitivo aqui. Favoravelmente, advérbio de modo. Aos amigos, complemento nominal. E ela favorece aos amigos, eu poderia falar que os amigos, objeto direto. Gente, o que é o verbo intransitivo? A gente viu, acho que na alguma aula anterior. Quando eu falei de verbo, lá nas classes de palavras. O verbo intransitivo, eu já ensinei. Eu vou falar um exemplo, vocês vão lembrar. Quando eu falei assim, Jesus chorou. Lembra? Sim. Ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. Bom, continuando. Nós temos aqui, pessoal, só vou dar uma aceleradinha, porque eu quero terminar hoje, tá? Agente da passiva. Ainda a gente está falando dos termos integrantes da oração. A voz passiva, o agente indica quem executa a ação. O termo aparece seguido de preposição. Então, por exemplo, eu ensinei já a passiva para vocês, né? Quando eu falei da voz do verbo. Falei da voz ativa, lembra da voz passiva? Lá nas classes gramaticais. Primeira e segunda aula. Lembra que eu falei assim, um exemplo? O rato roeu a roupa. Lembra do rato? Voz ativa. O rato fez a ação. Aí, quando eu passo para a voz passiva, deixa eu só minimizar aqui que esse som está atrapalhando. Quando eu passo para a voz passiva, deixa eu escrever aqui para vocês. Eu ensinei para vocês lá na voz do verbo. O rato roeu a roupa. Isso aqui é voz ativa. Aí eu passo para a voz passiva. Eu pego o objeto direto, a roupa, coloco no verbo do particípio passado, foi roída por quem? Pelo rato. Então, eu tenho aqui o
o objeto direto da voz ativa, ele virou agente da passiva. A roupa. O verbo, ele é passado para o transitivo, para o verbo na passiva, né? Que é o ado, ido, e pelo rato. Então, olha o próximo. O cuscuz foi feito por Alana. Passa essa frase para mim para a voz ativa. Passa essa frase para mim para a voz ativa. A Lana fez o cuscuz? Isso. A Lana fez o cuscuz. Tá? Vamos fazer a outra. Os índios foram catequizados pelos jesuítas. Voz passiva. Passa essa frase para mim, para voz ativa. Os jesuítas catequizaram os índios. Isso. Fechou. Tudo bem, então? Voz passiva. Próximo. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Alibaba pronunciou as palavras mágicas. Então, eu tenho o sujeito, Alibaba, pronunciou o quê? As palavras mágicas, objeto direto. Para passar para passiva, eu inverto. As palavras mágicas vira sujeito da passiva e Alibaba vira o agente da passiva. Então, as palavras mágicas foram pronunciadas por Alibaba. Tudo bem? Bom, vamos falar agora um pouquinho do predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Ele tem a função de atribuir qualidade ao sujeito, podendo fazê-lo por meio de um verbo de ligação ou não. Então, eu tenho, quando eu falo assim, ó, Fernanda é desastrada. Desastrada é a qualidade de Fernanda. Então, isso daqui é o predicativo do sujeito, tá? Então, o que é o predicativo do sujeito, pessoal? É a qualidade que se dá ao sujeito. Próximo exemplo. A mesa está quebrada. Eu estou falando do tipo da mesa, né? Qualidade da mesa. Próximo. A dentista trabalha feliz. Então, feliz está qualificando, dando qualidade ao sujeito. Facinho, né? Então, o que é um predicativo do sujeito? Fala para mim. Ele tem a função de dar a qualidade do sujeito, por meio de um verbo, ou não. Pode ser um verbo ou não, né? Isso. Agora, vamos para o predicativo do objeto. É o termo que qualifica o complemento dado ao verbo, tá?
ao verbo direto ou indireto, que é o VTD ou VTI. Atribui qualidade ao objeto direto ou indireto, tá? Então, nós temos dois exemplos aqui. Nós consideramos este momento maravilhoso. Então, eu estou dando complemento ao momento, certo? Momento, consideramos o quê? Consideramos, olha lá, o quê? Lembra para descobrir o objeto? Este momento nós chamamos de objeto direto. E o maravilhoso complementa, ou caracteriza, né? Caracteriza o momento. Vocês entenderam o que é predicativo do objeto, pessoal? Sim, professora. Hoje acordei muito tranquila. Bom, aqui nós temos, então, tranquila, caracterizando aí a forma, né, que você acordou. Acordei como? Muito tranquila. Continuando, termos acessórios. Agora a gente vai para aquele verdinho lá daquele quadro lá. Deixa eu só voltar aqui para vocês lembrarem. Então, nós falamos os amarelos, objeto direto, indireto, complemento nominal, o verbal, agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Agora, a gente vai falar desse verdinho aqui, tá? Que são os termos acessórios, que é um aposto, o vocativo, adjunto adverbial e adjunto adnominal. Então, vamos lá. Então, os termos acessórios, lembra que eu tinha dado exemplo assim? Eu fiz uma analogia, que é, por exemplo, um brinco da mulher, a bolsa, o relógio, é acessório, ou seja, ele é dispensável. Se eu sair sem brinco, sem relógio, sem colar, eu continuo sendo eu e sair, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? O termo acessório, ele dá uma nova informação à frase, contudo, não tira o sentido da frase, caso estejam ausentes. Então, se você tirar o brinco, não vai fazer falta, tá? Isso é acessório. Adjunto adnominal, vamos ver o que é isso. O adjunto adnominal é o termo acessório capaz de especificar um núcleo nominal. O que é nominal, gente? É nome, substantivo, é adjetivo. Olha lá, o que é um nominal, tá? Artigos, numerais, pronomes, locuções adjetivas. Então, exemplo. O menino educado deu o seu brinquedo à criança de rua. Vamos fazer uma análise aqui? Quem deu? Fala para mim. O menino. Menino Educado. educado, né?
O menino educado é o sujeito, tá? Então, olha lá. Sujeito. O menino educado. Qual que é o núcleo do sujeito? Menino. Menino, certo? Qual que é o verbo? Deu. Deu. Deu, certo? Esse verbo, vamos analisar, ele é um verbo transitivo direto, indireto. Quem dá, Dá o dá quê? alguma coisa. É um indireto, então. A alguém. Ele é VTDI. É indireto. VTDI. Ó, quem dá, dá alguma coisa, que é o quê, né? A alguém. Que aí vai ser o para quem. Que vai ser o objeto indireto. Tá? Então, ele é um verbo VTDI. Quem dá, dá alguma coisa, o quê? É o objeto direto. A alguém, para quem? É o objeto indireto. Vamos ver a frase de novo? A frase é essa. Acabou que a frase ficou pequena aqui. A frase é essa. O menino educado deu o seu brinquedo à criança de rua. Quem deu? O menino educado, sujeito. Núcleo do sujeito, menino. Verbo, deu, que é o verbo de ação. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. VTDI. Deu o quê? Ele deu o quê? O seu brinquedo. Objeto direto. Para quem? Para quem? A criança de rua, certo? Bom, estou fazendo uma análise sintática aqui, tá, gente? Isso é análise sintática. Aí nós estamos estudando aqui o que é um adjunto adnominal. Eu acabei de falar ali em cima que adjunto adnominal é um termo acessório capaz de especificar um núcleo nominal. Que núcleo nominal é isso? O que é isso? O substantivo, por meio do quê? De adjetivos, artigos, numerais, pronomes e locuções adjetivas. Então, eu tenho adjunto adnominal educado, que é o adjetivo, tá? Eu tenho o sua, que é o pronome seu, o deidade, locução adjetiva. Então, isso é. Eu poderia falar ainda aqui, ó, artigo, o, né? O. O também é artigo. O, tá? Bom, isso é adjunto adnominal. A fome de Elaine só aumenta. O de Elaine, adjunto adnominal, tá? A fome de Elaine
só aumenta. Bom, próximo. Tem outros exemplos, vai ficar mais claro aqui para vocês. Minha amiga da loja vendeu uma calça diferente. As palavras em destaque são adjuntos adnominais. Olha lá, ó. Pronome da loja, adjunto é o locução adjetiva, uma, artigo, diferente, adjetivo. Então, adjunto adnominal pode ser representado por adjetivo, locução adjetiva, artigo, ou uma, numeral, pronome possessivo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, tá? Tudo isso que está complementando o quê? O substantivo. Então, coloca assim na cabeça. Adjunto adnominal, ele complementa ou caracteriza o substantivo. Tudo bem, pessoal? Adjunto adverbial faz referência agora ao verbo, adjetivo ou a um advérbio. Então, nós temos aqui indicando ainda circunstância. Então, ó, fala lentamente, advérbio de modo, cheguei rápido, advérbio, vim de avião, também advérbio de modo, né? O modo que você chegou lá. Por isso que ele é adverbial. Bom, aqui nós temos mais, né? Nós temos, ó, adjunto adverbial de afirmação. Estou realmente preocupado. De assunto, falaram sobre futebol. De causa, os homens morreram de fome, de frio. De companhia, fui ao cinema com meu amigo. Dúvida, talvez ela volte para mim. Efeito, sua atitude redundou em prejuízos. Finalidade, sair a passeio, a serviço. Instrumento, cortou-se com a faca. Intensidade, comeu muito. Lugar, estive na praia. Meio, vou viajar de carro, de avião. Modo, correu desesperadamente, rapidamente, vagarosamente. Negação, não trouxe o livro de português. Oposição, voltou-se contra o próprio pai. Tempo, você chegou agorinha, ou agora. Então, todos esses exemplos são de adjuntos adverbiais, tá? Então, nós temos aqui o que é o aposto. O aposto, ele vem entre vírgulas, 2 pontos, ou parênteses, ou travessões. O que é um aposto? Ele é uma informação extra, adicional, né? Muitas vezes no meio da frase, mas pode vir no final também. Geralmente a gente fala assim, que é uma informação adicional na frase. Então, ela vem entre vírgulas, entre travessões, 2 pontos ou entre parênteses. Exemplo, Bob, o cachorro do vizinho, é um pitbull. Então, o aposto, se eu tirar essa palavra em amarelo aí, e a frase continuar, ou seja, a frase der sentido,
significa que é um aposto. Então, olha, Bob é um pitbull. A frase deu sentido, então é um aposto. Gosto de várias frutas. Se eu tirar, né, a exemplificação, a frase continua ok. Eu gosto de várias frutas. A Semana Santa de Sevilha é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais. Então, essa parte em amarelo, ela é um aposto. Aposto é uma informação extra que, ao ser retirada da frase, a frase continua com sentido normal. Roupa nova, nunca mais gravou música nova, tá? Então, isso é um aposto. E o vocativo, nós falamos, acho que onde era classes gramaticais, né? O vocativo, ele evoca alguém, ele chama alguém. Então, vocativo vem de chamar alguém. Então, sempre vai ter um nome. Por exemplo, vá devagar, vírgula, João. Vá devagar, vírgula, professora. Ou professora, vírgula, vá devagar, né? Tanto faz o chamamento vir no começo ou vir no final, mas sempre vai ter o nome que você está chamando, você está evocando e a frase, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Vimos aqui, então, terminamos a análise sintática, vimos todo esse quadro aqui dos termos essenciais, acessórios, integrantes da oração. Vocês têm alguma pergunta? Podemos encerrar. Eu deixei lá no Professora, eu grupo. tenho só um comentário, né? A gente sabe, a língua portuguesa, ela é bem complexa, né, professora? A gente está, na verdade, igual a senhora começou lá ensinando, né? Substantivo e tudo, mas aí a gente tem que trazer todo esse conhecimento para cada frase, né? Substantivo, advérbio, está ligando sempre uma coisa a outra, e às vezes eu, como estou há 30 anos quase, né, fora de, assim, terminei o meu ensino médio, então, para mim, às vezes, eu acho um pouco complicado. Eu acho que o pessoal que acabou de completar o seu ensino médio, veio, não sei, talvez, né, é mais fácil. Mas vamos que vamos, né? A gente vai pegando, porque a senhora ensina muito bem. Parabéns, professora. Muito obrigada, Rose. Mas é isso, português é sempre estar relembrando, né? Sempre estudando para não esquecer. Até mesmo eu esqueço, mas eu criei esse hábito de dialogar com o verbo, né? Dialogar com a frase. Então, isso melhora a nossa escrita, melhora a nossa interpretação textual, né? E, consequentemente, a nossa gramática. Pessoal, eu deixei lá no grupo duas baterias de exercícios. Só um pouquinho, Rose. Duas baterias de exercícios, tá? Deixei a aula passada. Uma que está em PDF, ela já tem um gabarito lá no final. E eu vou mandar agora no grupo a outra que tem o gabarito também, tá? Então, assim, façam os exercícios de fixação, tá certo? Já mandei aí, ó, com gabarito. O PDF, ele tá com gabarito. O aula 3, eu não tinha mandado gabarito, mas mandei agora. Que eu não mandei justamente para vocês forçarem aí, né, a fazer o exercício. Rose, pode falar.
Então, eu vi um artigo, né, juntamente com a professora Caroline, que a senhora também teve participação, sobre a Laura Baís, né, e o Lídia. correlacionando com o feminicídio. Nossa, professora, maravilhoso, assim, sabe? Achei muito bom. A parte da língua portuguesa, então, meu Deus, eu falei, quando eu crescer, eu vou crescer assim. Muito obrigada, Rose. Tá? Vou compartilhar lá o artigo com vocês. Tá. Pessoal, alguma pergunta? Agradeço aí a participação de todos vocês. Persistência, né? Sábado à tarde eu sei que é complicado, mas é um horário que tá tranquilo, né, gente? Bom final de semana e até semana que vem. Abraços. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Acessar